Você está querendo melhorar e descobrir onde os seus erros mais pesam durante a partida? Nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode ter uma visão mais crítica da sua gameplay e como pode usar isso para melhorar a forma como você joga. Independente se você pode gravar sua VOD ou não, porque pode ter certeza que se você souber o que precisa melhorar, você já vai jogar melhor. Eu gosto muito de dizer que em alto nível o que diferencia os jogadores é a capacidade analítica que eles têm sobre o jogo, e principalmente sobre si mesmos. Isso porque o cenário profissional é um enorme jogo de xadrez. O tempo inteiro os players estão tentando ter uma leitura sobre o time adversário, tentando entender como eles estão jogando e o que eles podem fazer a partir disso. Mas antes de olhar para o que está além da sua jogabilidade, é preciso ter o domínio de tudo o que envolve o individual. Se o seu objetivo é ser um jogador melhor e mais completo, você está no lugar certo. Começando pela comunicação, é preciso que você seja muito crítico sobre a forma que tem usado seu microfone. É necessário abrir o mic para reclamar de algo? Xingar alguém, ficar colocando áudio estourado? Possivelmente, se você está aqui é porque você não é um desses. Mas a sua call tem sido limpa? Vamos supor que você perdeu uma troca com uma reina. O essencial é comunicar na mesma hora o quanto de dano você deu, em quem, onde e se não curou. Por exemplo, menos 80 na reina top mid, não curou. Caso ela tenha curado, você passar essa mesma call já não é uma comunicação limpa. Menos 80 na reina top mid e ela se curou. Percebe que eu já não passei informações tão essenciais? Porque se ela curou, por que eu preciso comunicar que ela estava menos 80? Nesse caso, ficaria mais claro e menos confuso comunicar apenas que a reina estava top mid. Outro aspecto que você precisa manter sua autocrítica é na hora de usar suas habilidades. E aí eu te pergunto, para qual fim você tem gastado seus recursos? Honestamente, eu não acho que exista mais do que 5 motivos. Então se você estiver gastando skill sem ter esses motivos em mente, possivelmente você está trollando. Primeiro, pegar uma kill. Segundo, ganhar ou manter um espaço. Terceiro, farmar o orb de ult. Quarto, pegar informação. E se você tem um bom quinto motivo para gastar skill, já deixa aí nos comentários. É claro que melhorar é resultado de uma sequência de erros e acertos. Então você vai acabar usando skill à toa todo o jogo, mas usar as habilidades pensando nesses motivos já vai fazer você melhorar gradualmente a forma como usa elas. Um outro ponto essencial que você precisa se monitorar é na questão da calma. E quando eu falo sobre calma, eu não estou falando necessariamente sobre não dar rage, mas sobre a forma como você se comporta no jogo. Você costuma dar muito a cara sem necessidade? Gasta skill muito antes da hora? Esquece de jogar no tempo? Fica muito nervoso em clutches? Isso tudo são exemplos de como a falta de calma pode impactar no seu jogo. E pra ser sincero, até cerca de um mês atrás, eu não tinha calma nenhuma jogando. Mas eu já tô conseguindo contornar isso só pelo simples fato de não estar jogando no automático. Eu também mudei a minha forma de treinar e tô tentando mudar a forma como eu atiro na partida. Por enquanto ainda tá sendo bem difícil, mas quando eu estiver conseguindo aplicar melhor, eu trago pra vocês. Lembra que eu falei que os pro players estão o tempo todo tentando ler os adversários em partidas profissionais? Eu não vou te falar pra fazer o mesmo, porque o foco agora é melhorar o individual. Então o próximo ponto é: não seja previsível. Fazer a mesma coisa todo round é coisa de low elo, principalmente se você tá na defesa. O setup é sempre igual, o lugar onde os players estão é sempre igual, o máximo que vai mudar é inverter os bombs. Então sempre tenta estar num lugar diferente do que estavam a round atrás. Use os spots em lugares diferentes, faz smoke avançado e domina uma ponta, troca de bomb, varia as traps dentro do bomb, faz lurker, enfim. Isso vai dificultar muito para o time inimigo. Claro que para aderir a essa postura mais imprevisível, você precisa analisar também a sua tomada de decisão e a leitura de jogo. Tomar uma decisão errada não significa diretamente que você teve uma leitura errada. Mas eu não tenho como te dizer se as suas decisões estão sendo corretas ou não. Cada partida é única e muito situacional, e só com o tempo você consegue ir percebendo os padrões que se repetem. Mas eu consigo te dizer algumas coisas que podem melhorar a sua leitura e a sua tomada de decisão. Começando pela atenção, você tá atento te faz ter uma leitura 100% melhor, mas não atento só no seu jogo, mas atento em onde o seu time tá, nas informações que eles estão passando,
na economia de ambos os times, nas ultis. Eu não vou me aprofundar muito em algumas coisas faladas agora, porque esse vídeo de autoanálise e o meu próximo vídeo sobre noção de jogo, eles se complementam. Então a economia, por exemplo, vai ser algo que eu vou deixar para explicar lá. Rotação. Isso é algo que está diretamente ligado à atenção. Se você decidir rotacionar, lurkear ou ancorar, você precisa estar muito ligado nas calls, no minimapa e nos sons. Mas como você vai saber o timing de lurkear? É como eu falei, é muito situacional, mas eu gosto de começar a fazer o lurker se eu tenho a informação de que o lurker inimigo está junto com o time dele ou se alguém morreu. Mas para você ser mais impactante, caso esteja na defesa, eu te aconselho fazer o lurker em rounds específicos. De forma geral, ancorar um bombe pode acabar sendo muito mais útil para o seu time. E se você não sabe o que é isso, é você ficar protegendo um bombe solo, quando o time inimigo e o seu time estão para o outro bombe. Então você fica ali para punir uma possível infiltração ou domínio. E sério, ficar de âncora é extremamente útil para impedir fake e para ganhar tempo para o seu time rotacionar e entrar no bombe sem perder o domínio completo do espaço. O melhor de tudo é que muitas vezes você vai pegar free kill daqueles caras que deixaram para rotacionar de última hora e estão plantando nos últimos segundos. E ainda vai ganhar um round para o seu time, sem que exista todo aquele trampo de jogar after plant. E uma observação sobre analisar sua própria VOD é que você deve e não deve analisar como se fosse você jogando. O que eu quero dizer com isso é que você não pode se acomodar a pensamentos e raciocínios que você teve durante certa jogada. Porque pensa comigo, no ferro e no bronze, o pessoal que está aprendendo a jogar o jogo, muitas das vezes fazem jogadas absurdas, mas na cabeça deles existe um pensamento lógico por trás daquilo. Então quando você estiver se analisando, precisa estar focada nas tomadas de decisão corretas para cada situação. Precisa manter a sua crítica e a exigência em relação ao seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo que não pode ser rígido demais consigo mesmo. É necessário equilibrar isso para que você saiba respeitar o seu progresso. Ninguém que entrou em um elevador vai chegar no último andar sem passar por todos os outros andares. Então entenda que leva tempo. Fazendo um resumo rápido para vocês, analisem a forma como estão comunicando, se posicionando, usando as habilidades, se estão tendo uma boa leitura de jogo e tomando boas decisões em cima disso. Não há frase que te ajude mais do que o simples questionamento: o que eu poderia ter feito melhor? Meu vídeo foi baseado em cima disso e das conclusões que eu tive enquanto eu me questionava, estudava e aprendia mais sobre o jogo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa o seu like, obrigado por assistir até aqui e boa sorte no seu progresso.